Espírito Santo de Deus. A tua glória está aqui. A tua glória está aqui. A tua glória está aqui. Comece a orar ao Senhor. Se você já é batizado com o dom de línguas, comece a orar aí no seu lugar. Comece a exaltar ao Senhor que está aqui. Levante a voz e comece a adorá-lo. Há um lugar mais alto de adoração. Digno de honra, digno de louvor. Digno, tu és digno. Começa a dizer que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Digno de toda honra, de todo louvor, não há outro. Digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Não há outro, Senhor, que nós queremos adorar mais, Jesus. Tua presença é tão real aqui, Jesus, que nós adoramos. Nós levantamos as nossas mãos para dizer que Tu és santo, que Tu és poderoso. Não tire de nós as lágrimas dos olhos, não tire do nosso coração a Tua presença. Porque tudo que queremos é o Senhor. Tudo que queremos é o Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Obrigada pela tua presença, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Vocês estão felizes ainda? A minha oração é essa: que nunca falte a presença do Senhor sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, amém? Que jamais falte as lágrimas dos nossos olhos quando nós estamos aqui adorando. Que nós jamais nos esqueçamos daquele que um dia nos chamou, daquele que um dia mudou a nossa história. Você consegue se lembrar qual foi o dia que Deus mudou a sua história?
Você consegue se lembrar, dá aquele frio na sua barriga quando você lembra quem você era e quem o Senhor está te tornando? Dá um glória a Deus aí. Aquela passagem mexe muito comigo, quando Jesus fala para Simão, fala assim: olha, essa mulher pecadora não cansa de me adorar e de lavar os meus pés com suas lágrimas. E ele termina esse texto dizendo assim: ama mais quem se sente mais perdoado. Eu não sei quanto a você, meu amigo, minha amiga, mas eu me sinto muito perdoada, porque eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. E com certeza você também sabe da onde Ele te tirou e como Ele está transformando a sua história. Então, se você se sente perdoado por Ele, que o seu coração seja cheio de amor, seja cheio da presença dEle nessa noite, em nome de Jesus. Como é que a gente prega, né, num ambiente desse? É muito bom, né? E algo que tem queimado no nosso coração é sobre isso. É sobre como Deus tem transformado vidas através da sua presença. Um dia eu e você fomos alcançados pela presença de Deus. E com certeza Deus usou uma pessoa, um pai, um tio, um irmão, um amigo, que pregou para você a primeira vez a palavra de Deus, e essa poderosa presença invadiu o seu coração e você nunca mais foi o mesmo. Eu quero dar um minutinho para você nesse momento. Levante as suas mãos aí no seu lugar. Agradeça a Deus pela pessoa que pregou para você. Agradeça a Deus pela pessoa que trouxe você a primeira vez à presença do Senhor. Fala: obrigada, Jesus. Obrigado por aquele homem, por aquela mulher, pela minha avó, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu filho. Obrigada, Jesus, porque se estamos aqui desfrutando da tua presença, foi porque um dia um homem, uma mulher, Deus decidiu se posicionar, nos dizendo as boas novas. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ser gratos, amém, queridos, por isso. E hoje eu quero compartilhar um texto com você que está lá em Efésios 3:20. Vamos começar por aqui. É um texto que eu gosto muito. E eu me prego esse texto. Tem texto que você prega para você mesmo todo dia? Tipo assim? Esse texto é um texto que eu prego para mim quase todos os dias, para eu lembrar. Diz assim, Efésios 3:20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em quem? Em nós. Está escrito isso na sua Bíblia? Não está escrito aí, segundo o poder que opera na vida do pastor Tião? Não é isso que está escrito? Na vida da pastora Fabi, na vida do Daniel, é isso? Não é? Bate no seu peito e fala assim: é o poder que opera em nós, é o poder que opera em você. É essa manifestação. O poder é de quem? Oxa, gente, não deixa eu sozinha não, ajuda eu. O poder é de quem? Isso, de Deus. Vou dar mais uma chance. O poder é de quem? Mas Ele manifesta através de quem? De nós. Nós somos aqueles que carregam a presença do Senhor. Nós somos aqueles que vão manifestar a glória de Deus na terra, amém? O poder é de Deus, mas se manifesta através de mim, de você. Deus decidiu que Ele atuaria na terra através da vida de homens e mulheres.
E a Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres comuns que ao chegarem à presença de Deus, tiveram suas vidas transformadas. Homens e mulheres comuns como eu e você, homens e mulheres cheios de falhas, homens e mulheres cheios de pecado, mas que ao encontrarem a presença, nunca mais foram os mesmos. Dá um glória a Deus aí. E esse poder que nós encontramos passa a operar através de nós, quando nós temos contato. Êxodo 3, 1 a 14, nós vamos ler rapidinho. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver esta coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão do meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Meu Deus. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Para por aí. Meus amigos, há um tempo eu tenho estudado esse texto e ele mexe comigo. Por alguns motivos, sobre o que aconteceu ali com Moisés, sobre o que acontece na minha vida e na sua. Moisés, ele estava em um dia normal. Ele acordou naquela segunda-feira, não sei se era segunda. Ele acordou e falou assim: vou trabalhar. O trabalho dele era cuidar dos animais, levar eles para comer. E naquele dia comum, naquele dia que ele não tinha nenhuma expectativa, ele tem um encontro com a presença do Senhor. Dá um glória a Deus aí. Eu sempre falo isso, eu falei nos 2 cultos, eu vou repetir para você gravar no seu coração. Basta um dia normal com Jesus para Ele mudar toda a nossa história, amém? Era um dia de trabalho comum. Era algo que ele estava acostumado a fazer todos os dias. Era uma sarça comum, não tinha nada de especial naquela sarça. Era uma sarça como qualquer outra. Mas sabe o que tinha de especial nela? Fala comigo: a presença. A presença era algo especial naquela sarça. Era um dia comum, com uma sarça comum, algo do cotidiano. Mas Deus, quando Ele vem, quando a presença vem, até aquilo que é comum é utilizado para marcar as nossas vidas com a presença. Aleluia! Sabe, eu às vezes na minha casa, e eu aprendi isso quando o Ben nasceu. Quando o Ben nasceu, a minha discipuladora foi na minha casa e falou assim: você ora com o Benjamin?
você lê a palavra para ele? Eu falei, gente, como assim eu leio a palavra para ele, né? É um bebê. Eu oro aqui, né? Tô aqui chacoalhando, né? Oh, Jesus, dorme, criança. Senhor, a oração da mãe, né? Dorme, filho, para de chorar, aleluia. Essa é a oração que eu faço. Era o meu dia a dia. E naquele dia, a minha pastora e minha discipuladora falou assim: o Espírito Santo que está dentro dele é um espírito maduro, não é um bebê. Então todas as vezes que você ora com o seu filho, que você ministra a palavra de Deus, algo dentro dele começa a acontecer, a adoração começa a acontecer dentro dele. Então comece a utilizar os seus dias comuns para falar com o seu filho, para manifestar a glória de Deus na sua casa. Amém? Amigos, isso é muito poderoso. É uma chave, hein, que eu estou compartilhando com você. Dias comuns com o seu filho, dias comuns na limpeza da sua casa. Tudo isso é adorar a Deus. E muitas vezes Deus vai falar com você nesses dias. É um dia comum no seu trabalho. Seu chefe chato chegou. Não, pode falar isso, gente. Ah, mas é um dia comum, eu estou cansado. Basta um dia comum com Jesus para Ele mudar a sua história. E naquele dia comum, Moisés tem uma revelação de Deus. E quando nós temos esse encontro com a presença, Ele vai realinhando algumas coisas na nossa vida. E a primeira coisa que Deus realinha na nossa vida quando nós encontramos com a presença é a nossa visão. Moisés chega naquela sarça. Ali naquele momento, ele era um Moisés fugitivo. Ele era um assassino fugitivo. E a hora que ele chega, Deus chama ele pelo nome. Fala para o seu irmão, Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem você é. Meu Deus. E Deus fala assim: Moisés, Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ei, Moisés, até hoje você viveu no Egito, mas eu quero te dizer, você não faz parte do Egito, você faz parte do povo que eu escolhi para ser o meu povo na terra. E nessa noite Deus diz para nós: ei, vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo. Vocês são o povo que Deus escolheu para mudar a história de homens e mulheres, para marcar uma geração. Vocês são os filhos escolhidos de Deus. Estou no mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Moisés estava no Egito, mas ele não pertencia ao Egito. Ele fazia parte do povo de Deus. Então Deus chama Moisés e lembra ele de quem ele é. Deus restaura a identidade de Moisés. Deus fala: Moisés, até aqui você se achava um fracassado. Até aqui você só era um fugitivo. Até aqui você andava por aquilo que era natural. Mas agora você vai andar na minha palavra. Aleluia. Você vai ter a sua visão. Eu estou alinhando a sua visão de quem você é. Sabe, naquele dia Moisés foi atraído por aquela sarça, por curiosidade. E a vida dele foi transformada. Meus amigos, talvez você esteja aqui hoje por uma curiosidade, mas o Senhor marcou esse dia para marcar a sua história e mudar a sua identidade, e te dar um novo nome, e te dar uma nova identidade de filho de Deus. Você pode ter entrado por aquela porta com vários nomes escritos em você: viciado. Você pode ter entrado como depressivo. Você pode ter entrado como pecador. Mas eu creio em nome de Jesus que a presença de Deus está aqui, e ela vai transformar a sua história. E você não vai sair daqui mais com esses títulos. Você vai sair daqui com um título de filho amado do Pai, a quem Ele escolheu, a quem Ele escolheu. Pode aplaudir, aleluia. Aleluia.
rótulos que o mundo tenta colocar em nós. Nós somos filhos amados do Pai. E a presença de Deus, ela alinha isso, ela alinha a visão que temos de nós mesmos. Moisés, você é filho amado. A segunda coisa que a presença de Deus realinha na nossa vida é os nossos passos, é o nosso caminhar, é a nossa direção. Ele fala assim: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. É um convite para Moisés. Fala assim: Moisés, tira sua proteção natural. Naquela época eles precisavam andar de sandálias, porque era muita pedra, o solo é rochoso, né? Terra seca, então machucava o pé. Então ele fala assim: Moisés, tira sua proteção natural. Ei, Moisés, você tem andado protegido por aquilo que você pode pôr nos seus pés, mas a partir de agora você vai andar pela palavra que eu estou dando para você. Você não vai andar mais no natural, você vai viver o sobrenatural de Deus. Ele estava dizendo isso para Moisés: tira a sandália, tira a sua proteção. Queridos, Deus tinha poder para o fogo vir. A hora que Moisés fosse se aproximando da sarça, a minha mente, né, criativa, e fosse se aproximando, a hora que ele pisasse assim, o fogo ia consumir a sandália dele. Ó, pensa. E ele ficaria ali no lugar santo. Mas Deus não fez isso. Deus fala para Moisés: tire a sua sandália. Deus fala para mim e para você: ei, tire a sua sandália. Tire a sua proteção natural. Tire as suas máscaras. É um convite à vulnerabilidade. Na presença de Deus eu não preciso mais maquiar quem eu sou, até mesmo porque Ele me conhece pelo nome. Mas Ele está te convidando. Ele fala assim: ó, eu sei quem você é, mas você precisa tirar a sua sandália. Deus te diz: eu sei quem você é, mas eu quero que você me conte quem você é. Eu quero que você abra mão da sua segurança para que eu possa transformar o seu andar, amém? É um convite para nós, querido. E esse convite é todo dia, viu? Porque o tempo vai passando e às vezes nós já tiramos as sandálias. Nós já fomos vulneráveis, nós estamos inteiros na presença de Deus. Mas o tempo vai passando e nós queremos calçar as sandálias de novo. E nós queremos começar a andar por aquilo que sabemos. Então esse convite que Deus faz para Moisés: ei, tira a sua sandália, seja vulnerável. É um convite que Deus faz diariamente para nós. Não precisa mais da proteção natural. Deixa que eu vou ser a sua proteção. Eu vou ser o seu Deus, amém ou não? Aleluia. Então Deus faz isso. Deus realinha a nossa identidade. Nós chegamos com rótulos. Deus tira os rótulos que não pertencem a Ele e nos dão uma camisa de filho de Deus, amado. Ele realinha a nossa visão de quem somos e depois Ele realinha o nosso andar. Ele nos pede para andar sobre a palavra dEle. E outra coisa que me chama muito a atenção é quando Deus fala para ele assim: Moisés, chegou o clamor do meu povo, chegou até os meus ouvidos. Sabe, meus amigos, existe uma geração sofrendo. Existe uma geração que o clamor delas está chegando aos ouvidos do Senhor. E nessa noite Deus está dizendo para você: e aí, quem pode ir ser o agente de milagres lá nessa geração que está sofrendo, que está chorando? Quem vai por nós? Quem irá no nome do Senhor? Assim como no tempo de Moisés, nós estamos vivendo dias difíceis. São dias de dor, de destruição. E talvez você esteja aqui e você esteja passando exatamente por isso.
disse, nossa, você não sabe como tem sido a minha história. Você não sabe como eu tenho clamado a Deus. Eu sei. Por isso que Deus te trouxe aqui essa noite. Porque Ele ouviu o seu clamor. Porque Ele trouxe você aqui nessa noite para mudar a sua história. Alguém te convidou, você, eu vim porque alguém me convidou. Não, Deus marcou esse dia para mudar a sua história. Deus usou um homem e uma mulher que te pregou uma boa nova, mas foi Ele quem te trouxe aqui, amém? Existe uma geração sofrendo, que eu e você podemos ser os agentes de milagres, sermos aqueles que vão pregar as boas novas. Sabe, quando temos uma experiência com Deus como Moisés, a nossa perspectiva tem que mudar. Moisés, até aquele momento, ele olhava só para si mesmo. Ele estava cuidando da sua casa, ele estava se protegendo. A partir do momento em que ele teve um encontro com a presença de Deus, ele nunca mais foi o mesmo. E ele teve que se posicionar para cumprir a missão que Deus havia entregado para ele. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, Deus está te dando um destino. Deus está te dando uma missão. Todos nós que encontramos a presença de Deus, nós temos uma missão. Sabe qual é? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aleluia! Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando nós encontramos com Deus e a nossa vida é transformada, então Deus fala assim, legal, eu já te transformei, agora vai fazer discípulo, vai pregar para as pessoas aquilo, vai testemunhar aquilo que eu já fiz em você. Meu Deus, é um convite para todos nós. A partir do momento que nós encontramos a Deus, nós não seremos mais os mesmos, mas nós precisamos falar. Nós precisamos ir a este povo que está sofrendo e dizer, ei, calma, tem uma boa nova para você. Jesus Cristo venceu a morte, venceu a dor, venceu a depressão, e Ele está vivo e continua fazendo milagres. Aleluia, pode aplaudir. Ele vive e Ele é o mesmo. Deus não mudou. O mesmo Deus que ouviu o clamor do povo no Egito, Ele continua ouvindo o clamor do seu povo. E Ele continua levantando homens e mulheres que vão testemunhar os milagres dEle na terra. Moisés talvez tenha sido um dos homens que mais provou milagres e maravilhas. Meu Deus, olha quanta coisa Deus fez no Egito. Deus abriu o mar, Deus foi com eles no deserto. Deus mudou a história de uma nação que era escrava. Uma nação que não tinha perspectiva, através de um homem que pregou uma boa nova. Ele chegou no Egito e falou assim, sabe o Deus dos seus pais? Ele escutou o seu clamor. E agora vocês não serão mais escravos, mas vocês serão livres para adorá-lo. Aleluia. E Ele continua chamando eu e você para esse momento, para testemunharmos os milagres e as maravilhas do Senhor. E aí, continuando no texto de Êxodo 3:11, Moisés começa a falar assim, Deus está dizendo para Moisés, eu vou te enviar e você vai libertar o povo, eu serei com você, você tem uma palavra. E Moisés fala assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu para que possa ser o libertador do povo, para que possa ser aquele que vai à frente do povo até Faraó? Deus, eu sou um fugitivo. Deus, eu sou gago. Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui que eu sou muito ruim. Talvez Moisés podia ter dito isso. E enquanto eu estou pregando, você deve pensar, talvez pense, não, eu não sirvo para isso não. Não é sobre mim, é sobre outras pessoas. Eu sou pequeno demais, imagina que Deus vai me usar.
Meu amigo, e Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu criei a boca do homem. Moisés, não é sobre as suas capacidades, mas sobre a minha presença. Moisés, não é sobre aquilo que você sabe ou deixa de fazer, mas é por quem você está carregando. Nós carregamos a presença. Meu amigo e minha amiga, nós não poderíamos fazer nada mesmo, porque nós somos pecadores e nós carecemos da glória de Deus. Mas se nós tivermos a presença, se nós tivermos a presença, nada será impossível, porque é poder de Deus operando através de nós. Não é poder nosso, é poder de Deus através de nós. E eu quero encorajar você a levantar do seu lugar nessa noite e saber que Deus vai te usar da forma que você é. Deus é especialista nisso, em pegar homens e mulheres comuns e transformá-los para a sua glória. Homens e mulheres comuns que carregam uma presença poderosa. Eu lembro de uma vez, eu estava alguns anos atrás, já faz alguns anos, um amigo muito querido nosso, eu tinha pregado, e aí ele falou assim: nossa, como foi boa a pregação, que tempo maravilhoso, e me elogiando até então, né? Aí ele virou assim no final, eu agradeci, assim, obrigada meu amigo, né? Nossa, que alegria, é Jesus, né? Ele falou assim: amém, Deus usou até uma mula, né? Por que não podia usar você? Eu falei assim: é um elogio, né? O senhor estava me elogiando até então, né? Continua sendo um elogio. Mas ele estava me ensinando uma coisa. Não é sobre quem eu sou, não é sobre as minhas habilidades. Ixi, se fosse por isso, só tem gente muito mais capaz, muito melhor para falar aqui, para falar em público do que eu. Mas é sobre quem nós carregamos, amém? Quando nós formos, não é sobre nós. Quando o Senhor colocar você numa situação, um amigo que pediu uma oração, alguém que está em sofrimento e você vai pregar as boas novas, lembre-se, não é sobre você, mas é sobre aquele que você tem carregado. É sobre quem mudou a sua história e que você pode testemunhar, que pode mudar a história de outros. Quantos aqui tem um testemunho de algo que Deus fez? Deus te salvou, Deus te curou. Quantos aqui tem um testemunho de quando você foi salvo? Amém? Tem um testemunho aí? Deus te salvou? O nosso maior testemunho é que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para uma família, amém? Nos fez filhos. E é isso que eu preciso falar quando eu for pregar para alguém. O que é anunciar? É anunciar o que Deus fez na minha vida. Vou dar um desafio para você agora, vou dar 1 minuto. Olha para a pessoa do seu lado, pode ser seu cônjuge. Se você não está com seu cônjuge, procura alguém. 1 minuto para você testemunhar algo para ele do que Deus fez na sua vida. Pode ser a sua salvação. 1 minuto, contando, pode falar aí. Tô olhando, hein? Deus fez. Lembra daquilo que Deus fez? Orou bastante, né, Tião? Às vezes o seu testemunho foi que você arrumou um casamento, irmão. Você era mais ou menos e Deus te deu uma mulher bonita, um marido bonito. É um testemunho. Podia estar sozinha até hoje. Testemunha aí. Talvez seu testemunho seja: eu tenho um filho lindo. Eita, é um testemunho maravilhoso. Testemunha aí. Aleluia. Aleluia. Às vezes seu testemunho: eu era feio e triste, agora eu sou feliz, né? Jesus mudou minha história. Aleluia, glória a Deus. Viu aí? Todos nós temos uma boa notícia para contar. Todos
nós podemos testemunhar algo. Todos nós podemos levar as boas novas a alguém. Todas as vezes que eu penso nisso, eu lembro da minha mãe. Gente, minha mãe era muito doida. Ela é uma mulher maravilhosa, mas assim, nossa vida foi muito doida. Não vou entrar muito em detalhes. Mas, a ponto de... minha mãe tinha muitos vícios. Era muito difícil. E aí, quando ela se converteu, quando ela teve um contato com a presença, foi muito legal. Eu fui a primeira a me converter, né? Mas ela teve um contato com a presença de uma forma que assim, é aquele versículo, aquele que peca não peca mais. Foi tão transformador que as pessoas começavam a falar assim: ei, fizeram lavagem cerebral na Janete. Não é possível. Ela era aquela Janete, não é essa. Sabe por quê? Voltamos ao versículo do início, né? Ama mais quem se sente mais perdoado. Meu amigo, ela sentia o perdão de Deus tão forte na vida dela, que a gente estava na fila do banco e ela não saía da fila do banco sem pregar para as primeiras 3 pessoas da frente e as primeiras 3 de trás. Sempre alguém ouvia um testemunho e ela falava assim: olha, eu era do vício e agora Jesus me curou. Olha, eu era muito louca, eu era cigana e o Senhor transformou a minha vida. Agora eu não leio mais mão, mas eu prego a presença de Deus. Sabe, a presença de Deus, quando ela vem, ela transforma pessoas. Transforma pessoas inadequadas. Talvez se alguém olhasse: nossa, a Janete não tem jeito. Eu acredito que muitas vezes olhavam para a nossa família e falavam assim: ixi, essa família não tem jeito. Mas existiu alguém que se levantou para pregar para nós. Existiu alguém que foi lá na minha casa pregar as boas notícias, de dizer: pode não ter jeito da forma humana, mas para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Para Deus não há pessoas difíceis demais. Para Deus há só um Deus que salva, que transforma, que cura, que liberta. Aleluia! Nós precisamos pregar. Nós precisamos testemunhar as boas novas. E eu vi um post da Larissa, filha da pastora Cida, do pastor Zé, agradecendo quem pregou para eles. Obrigada pelas pessoas que pregaram para os meus pais. Você não mudou só a vida dos meus pais, você mudou a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Você acha que quando você prega o evangelho, você está mudando a vida só de uma pessoa. Você acha que quando você prega uma boa nova, você está mudando a vida só de uma família. Mas não, você está impactando gerações. Você está impactando pessoas e pessoas que vão continuar ouvindo o evangelho através dessa pessoa que você pregou, amém? Não desista de anunciar as boas novas. Fala pro seu irmão: não desista. Não desista de anunciar as boas novas. O Deus que usa pessoas, talvez sem preparo, um Deus que usa pessoas comuns. Deus faz de Moisés, aquele fugitivo, aquele assassino, um libertador de pessoas. Deus faz de um homem impulsivo um apóstolo ousado. Pedro era um homem impulsivo, mas Deus faz dele um apóstolo ousado. Deus faz de uma viúva pobre uma provedora financeira. Deus faz de um menino franzino, menor da sua casa, um forte guerreiro que derruba gigantes. Então, meu amigo, não venha me dizer que você não está qualificado, porque não é sobre você, mas é por quem você representa e em nome de quem você vai. Eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! 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 Aleluia!
Da sarça ardente para o Pentecostes, o mesmo fogo, a mesma presença. Atos 1:8, se você está aí, pode abrir. O que aconteceu com Moisés naquele dia, na sarça ardente, é o que aconteceu com os discípulos muitos anos atrás, no Pentecostes. É um espelho, é uma sombra. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Dá um aleluia aí. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Moisés teve que encontrar a sarça. Moisés teve que encontrar o fogo fora. Hoje nós encontramos o fogo dentro de nós, porque nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. Não é mais aquilo que é externo que transforma e alinha o meu coração, mas é aquele que queima internamente, que transforma e realinha o meu coração, amém? Em Atos 2, é muito conhecido, né? Que é quando o Espírito Santo desceu. E ele desceu como fogo. E ele veio com uma transformação naqueles homens, para que eles pudessem ser testemunhas. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Ninguém pode ser testemunha de algo que não viveu. Aqueles homens precisaram ter uma experiência marcante com o Senhor, para que eles pudessem ser testemunhas. Há quanto tempo você não tem uma experiência marcante do Senhor? Há quanto tempo Deus talvez não alinhe algo na sua vida? Em nome de Jesus, nessa noite, nós teremos uma experiência marcante com o Senhor, e nós não seremos mais os mesmos. O Espírito veio como fogo. Duas coisas que transformam a minha vida e o meu chamado. Fala assim comigo: palavra e presença. Palavra e presença. Exatamente o que aconteceu com Moisés. Então Moisés tem um encontro com a presença, que é o fogo, e Deus dá a ele uma palavra: você não vai mais sozinho, o eu sou te enviou, amém? Aqueles discípulos, eles tinham um contato com a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Aqueles discípulos, eles tiveram contato com Jesus, a palavra viva, o verbo vivo. Mas Jesus falou para eles: ei, vocês só vão testemunhar quando vocês tiverem a presença dentro de vocês. Vocês só serão minhas testemunhas. Vocês só vão para a missão quando vocês tiverem o fogo de Deus dentro do coração de vocês. Porque palavra e presença andam juntos. Dá um glória a Deus. Logo depois que a presença veio sobre eles, Pedro anunciou as boas novas e 3.000 homens se converteram. Fala assim comigo: palavra e presença. Pedro anunciou as boas novas. Pedro pregou a palavra, e enquanto ele falava desta palavra viva, a presença começou a encher aquelas pessoas, e eles começaram a se entregar e a entregar as suas vidas ao Senhor. Eu quero declarar sobre você que quando você abrir a sua boca para pregar o evangelho, a palavra vai sair da sua boca, mas é a presença de Deus que vai começar a inundar as pessoas ao seu redor. Aleluia. Eu tenho comigo que nós temos uma vantagem muito grande,
Porque nós somos brasileiros. Nós já carregamos a brasa no nome. Aleluia. Aleluia. Deu ruim isso na Copa, né? Vai brasa. Quem vai brasa aí? Ah, aleluia. Ninguém, gente. É brasa de brasa viva, gente. Não estou falando da Copa. Nós somos as brasas vivas. Ninguém põe a mão. Quem está fazendo churrasquinho lá? Daí se você, deixa eu ver se está quente. E põe a mão na brasa. Qual que é o nome? No carvão, obrigado, carvão. Quem vai lá pôr a mão no carvão para ver se está quente? Ninguém, né, gente? Por quê? Porque quando a brasa está em chamas, a hora que você chega perto, você já sente o calor dela. Ixi, você já sabe o que eu vou falar? Aleluia, aleluia. Nós seremos brasa. Você, as pessoas que estão ao seu redor, só de você chegar, elas já vão começar a sentir que tem alguma coisa diferente, tem um calor diferente, e é a presença do Espírito Santo dentro de você. É o poder de Deus atuando dentro de você. É essa brasa que nós somos. Essa brasa que vai levar, que vai pregar a salvação para aqueles que estão sofrendo. Um dia fui eu, um dia foi você, mas agora existe uma geração clamando por socorro, precisando ouvir as boas novas. E as boas novas é: Jesus venceu a morte, Ele vive, Ele venceu os vícios, a depressão, Ele venceu a morte, Ele venceu as dores deste mundo. Aleluia! 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 As boas novas são: o Deus que transformou a minha vida transforma a sua vida. O Deus que transformou o meu casamento transforma seu casamento. Ei, irmãos, existem famílias se desfazendo. Satanás está querendo arruinar as famílias, e você tem uma palavra de boa nova para dar para essa família. Deus restaura pessoas e restaura casamentos. E como eu disse, não há nada impossível. Ah, pastor, meu casamento já acabou, não tem mais jeito. Ei, eu sirvo um Deus do impossível. Ei, eu sirvo um Deus que olha para aquilo que está acabado, que olha para uma árvore seca, mas ao cheiro das águas ela começa a brotar novamente. Esse é o meu Deus, que eu e você precisamos testemunhar. Aleluia. A palavra e a presença. O Lê pregou aqui que nós somos a estrela, né? Que nós vamos iluminar, e é isso. Meus amigos, chegou o tempo de sairmos das quatro paredes e irmos iluminar aqueles que estão sofrendo, e irmos contar para eles que nós carregamos uma boa nova, que tem solução. O mundo pode parecer sem solução. O Brasil está muito difícil, não tem solução. Ei, a solução para o Brasil é o nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 4:29 diz assim: e eles oraram, e o lugar tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Aleluia! Fala assim comigo: palavra e presença. Eles oraram, a presença veio, e eles saíram de lá cheios de ousadia para pregar a palavra de Deus. Eu quero dizer isso para você essa noite. Nós vamos orar, a presença de Deus vai vir, e nós vamos sair daqui cheios de ousadia para pregar o Evangelho, para cumprir o ID do Senhor Jesus. Não é sobre, só o pastor tem que fazer isso, só o líder de GC tem que fazer isso. Não, meu amigo, somos nós os improváveis.
seu irmão e fala assim: é você quem vai anunciar a palavra com ousadia. É você quem vai anunciar a palavra com ousadia para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua irmã. E em nome de Jesus eles serão curados, libertos, porque a presença de Deus está sobre você. Aleluia. Se isso não começa a queimar o seu coração, meu amigo, eu não sei o que vai te ressuscitar. Meu Deus, a presença de Deus agindo através de nós. A presença de Deus agindo através de homens e mulheres improváveis. Nós só precisamos falar. Deus continua o mesmo. Tudo que você lê na sua Bíblia, que Deus fez, tudo que você, cada milagre que você lê na sua Bíblia, que Jesus fez, Ele continua fazendo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua curando e libertando. Ele continua tocando em pessoas e essas pessoas são curadas imediatamente. Ele continua ressuscitando aqueles que estavam mortos. Ele continua fazendo. Fala para o seu irmão: o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua o mesmo. E Ele continua usando os improváveis. E Ele continua usando eu e você para manifestarmos a glória dEle nessa nação. E eu quero te perguntar nessa noite: quem quer ser esse homem, essa mulher ousado que vai levar a presença de Deus sobre esta nação? Dá um glória a Deus aí. Então já se põe de pé, meu irmão. Mas já se põe em brasa aí, vai. Já começa a aquecer. Já começa acontecendo assim. Eita glória! Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. Eu ouvi uma palavra, uma frase nesse ano, nesse início de ano, que me marcou. Eu não esqueci mais ela. Que diz assim: nunca foi falta de chamado, sempre foi falta de resposta. Meu Deus, fala comigo: meu Deus. Deus está nos chamando para a presença dEle. Deus está nos capacitando para ser aqueles que vão pregar as boas novas. O que nós precisamos fazer? Nos posicionar na presença. Sermos aqueles que vão falar o evangelho, doa quem doer, amém? Que vai testemunhar o evangelho, que vai testemunhar sobre as boas novas. Em Isaías 6:8 diz assim: eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha lido esse versículo. Enquanto eu lia ele de manhã, quase levei um soco no coração. Que diz assim, presta atenção no início desse versículo: então ouvi a voz do Senhor conclamando. Meus amigos, Isaías ouviu a voz de Deus conclamando, clamando alto, clamando forte: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está falando alto para você nessa noite. Deus está conclamando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías diz: estou aqui, envia-me. Aleluia. Levante as suas mãos aí, você que vai ser essa estrelinha que o Lê pregou domingo. Você que vai anunciar as boas novas. Você que nessa noite decide ter uma experiência com Deus tão marcante que você não ficará mais calado. Quando você falar, as pessoas receberão da presença e do poder de Deus. Fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou ouvindo a sua voz. É para eu sair das quatro paredes. É para eu ir lá fora. Aleluia.
Aleluia. Agora que você já orou sobre isso, eu quero que você aponte aí para o lugar da sua casa, que você aponte para o lugar onde está alguém que você gostaria de pregar. Eu tenho certeza que enquanto eu falava com você, o Espírito Santo colocava nomes de pessoas para você testemunhar o Evangelho e pregar as boas novas. Então estende as suas mãos aí para o lugar da sua casa, para onde você quer a salvação. E comece a orar agora pelas pessoas que o Senhor colocou no seu coração. Fala: Senhor, eu quero uma oportunidade de pregar para essas pessoas que estão sofrendo. Comece a orar, querido. Ore com paixão. Ora como quem tem brasa no coração. Isso, vai orando, vai dizendo: Senhor, vai lá na minha casa. Entra na minha casa, na minha família. Entra na vida do meu filho. Deus, existem filhos das drogas. Existem pais se perdendo. Pai, em nome de Jesus, começa a mudar a história, em nome do Senhor Jesus. Ore, ore, ore. Fala: Deus, salva a minha família, salva o meu amigo, tira ele das drogas, Senhor. Oh, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. oh, como um vendaval. Oh, Senhor, começa a invadir, começa a ir nas casas que nós oramos. O vendaval do Espírito Santo, o vendaval do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salva, Jesus, salva. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, e como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Aleluia. Segure a mão agora da pessoa do seu lado. Segure e levanta bem alto, bem alto. Enquanto eles oravam, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando as palavras com ousadia. Oh, levanta a mão do seu irmão e fala: Senhor, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo. Clama, meu querido, como igreja, este lugar vai tremer com a glória do Senhor. Aleluia. Enche-nos, enche-nos, Espírito. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Aleluia, aleluia. Clame, clame, clame ao Senhor. Aleluia. Oh! Vem, 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 vem.
seja liberto. Ora babaia xerarás. Oh, novos dons. Seja batizado com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. declare bem forte: Espírito, Espírito, enche este lugar com a sua voz. E Espírito vem, Espírito, Espírito vem sobre nós. Oh, vem e enche-me, Senhor. Espírito, 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 oh, eu não saio daqui da mesma forma. que desce como fogo, Eu sou curado e liberto. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Pela última vez, o mais forte que você puder. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aplauda o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rababaia xerere. Aleluia. 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 Meus amigos, eu acredito que nós estamos saindo com uma porção nova, marcados pela presença de Deus, para anunciarmos com ousadia a sua palavra. Em nome de Jesus, que essa semana você seja usado poderosamente pelo Senhor na sua casa, que ao chegar na sua casa você já seja usado poderosamente para falar as boas novas do Senhor. No seu trabalho, com as pessoas que você conversa, que você conhece, em nome de Jesus, não vai ser uma semana normal, porque nós estamos marcados pela presença de Deus. Aleluia, pode aplaudir de novo, aplaude essa presença. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio que vai ser uma semana especial pela presença de Deus. Anuncie as boas novas. Fala pro seu irmão, anuncie as boas novas. É você, meu irmão, é do seu jeitinho, é o seu testemunho. Testemunhe às pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida, amém?
Convide uma pessoa para o seu GC. Convide um irmão para orar na sua casa. Em nome de Jesus, eu creio que virá a presença de Deus e nós vamos anunciar com muita ousadia a palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua semana, que seja cheia da presença e da palavra de Deus, e que em nome de Jesus nós possamos impactar a muitos e a todos, na verdade, que nós encontrarmos. Em nome de Jesus, sejam incendiados pela presença que está na nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Já encerramos, fala pro seu irmão, vai brasa! Aleluia.